Se tiveres alguma dúvida sobre como determinar os custos das mercadorias vendidas usando o método FIFO, fique do outro lado. Começa por conhecer a nossa ficha de armazém ou simplesmente o nosso mapa de valoração de estoques. Primeiro, nós começamos sempre por informar a data da operação. Depois, descrevemos o tipo da operação, se foi compra, venda ou se calhar se era um saldo inicial que já estava lá no nosso armazém. E em seguida, nós temos 3 subdivisões: as entradas, as saídas e os saldos. Normalmente as entradas são representadas pelas compras, as saídas pelas vendas e no saldo os valores das mercadorias restantes. Em qualquer uma dessas 3 categorias considera-se sempre a quantidade, o custo unitário e o custo total. Mas agora, sem mais enrolação, vamos entender na prática como de facto se opera com FIFO. Vamos considerar uma empresa que no dia 24 de março tinha como saldo inicial 30 quantidades de chocolates ao custo unitário de 100. Isso significa que o custo total será a multiplicação do custo unitário pela quantidade, que vai nos dar 3.000. E como não houve nenhuma operação de saída, o nosso subgrupo de saída fica nulo. Esta informação nos dá um saldo de 30 quantidades ao custo unitário de 100 e custo total de 3.000. Eu já registrei aqui a operação de compras. Atenção que compras são sempre registradas nas entradas. Como não é uma operação de venda, não temos nada aqui nas nossas saídas, e o que significa que o estoque de chocolates desta empresa aumentou em 50. Então temos aqui também o registro no nosso saldo. Agora vamos ao que realmente nos interessa. A empresa efetuou uma venda no dia 26. Vamos colocar aqui na descrição, venda. Como é venda, saiu estoque do nosso armazém, então não há registros aqui em entrada e vamos registrar aqui na saída. Mas atenção, a empresa vendeu 19 unidades do chocolate que tem. Sempre que estás diante da operação de venda, você tem que registrar a operação conforme o método que estás a usar. O método que estamos a usar é o FIFO, e este método assume que os primeiros produtos a entrarem no armazém da empresa serão os primeiros produtos a serem vendidos. E nós temos aqui no nosso armazém, no nosso estoque, 80 unidades de chocolate. A empresa vendeu 19. A questão que tens de se fazer é: quais serão as unidades a serem vendidas primeiro? Obviamente, as primeiras unidades a entrarem no nosso armazém são essas 30 unidades que estão em estoque desde o dia 29 de março. Logo, as quantidades vendidas foram dessas 30. Vamos colocar aqui as 19 unidades na quantidade, e como tiramos das 30 que entraram primeiro e essas 30 tinham um custo unitário de 100, quer dizer que nós vendemos os produtos que custavam 100. Então vamos colocar aqui o custo unitário de 100. 19 vezes 100 vai nos dar um custo total de 1.900. Assim, no nosso saldo teremos o quê? Tínhamos 30, vendemos 19, sobram 11 ao preço de 100, que vai dar um custo total de 1.100, e essas 50 quantidades que não mexemos. Então vamos colocar aqui 50 ao preço de 50 e o custo total de 2.500. No dia 30, a empresa efetuou novamente
uma venda. Então já sabemos que não haverá nada aqui nos registros da entrada, pelo que vamos trabalhar com as saídas. Essa venda foi de 16 unidades e sempre, lembrando, estamos a trabalhar com FIFO. Nós olhamos no nosso armazém e retiramos as mercadorias que entraram primeiro. E das que entraram primeiro temos apenas 11 e nós vendemos 15. O que é que fazemos? Primeiro, retiramos as 11 ao preço de 100, que dá um total de 1.100. E depois, como já não temos mercadoria restante das que entraram primeiro, podemos agora retirar na quantidade que entrou depois, essas 50. Vamos retirar 5 unidades, que o total com as 11 nos dá 16. Essas 50 unidades têm um custo unitário de 50, que vão dar um custo total de 250. Assim está registrada a nossa operação de venda do dia 30. O que é que nós temos em estoque agora? Isto já não existe. Das 50 tiramos 5, resta-nos 45 unidades ao preço de 50 e um custo unitário de 2.250. 2.250. Agora, no dia 1 já de 4, a empresa fez uma compra. Comprou 10 unidades. Vamos registrar aqui nas entradas. 10. Comprou as 10 unidades ao preço de 100, o que dá um custo total de 1.000. Não temos nada em saídas e o nosso estoque aumenta em 10 quantidades ao preço de 100 cada e o custo total de 1.000. No dia 3, a empresa fez uma venda, o que significa que não temos registros nas entradas e a questão que temos é: a empresa fez uma venda de que quantidade? A empresa fez uma venda de 20 unidades. Onde é que essas 20 unidades vão sair? Nós tínhamos aqui 45 quantidades em nosso estoque no dia 30 e no dia 1 compramos 10. Qual foi a primeira mercadoria a entrar no nosso armazém? São essas 45. Logo, as 20 unidades que vendemos saíram daqui. Então vamos colocar aqui 20 a preço de 50, ou ao custo unitário de 50, que dá um custo total de 1.000. Isso significa que agora o nosso saldo será essas 45 unidades, menos as 20 que vendemos. Aqui nos resta 25 ao preço de 50, dando um total de 1.250. E também essas 10 unidades ao preço de 100, dando um total de 1.000. Esse aqui é o nosso estoque final. Mas calma aí, como eu sei que a conta está certa? Deve estar a se perguntar. É simples. Aqui, como em qualquer coisa em contabilidade, as entradas e saídas devem estar sempre equilibradas. O que é que acontece? Para verificar se a ficha de armazém que acabaste de fazer está correta, isso também mais para quando estás a fazer alguma prova ou algo assim, queres sair seguro da prova do tipo, bati, tá fofo, tens que observar simplesmente essas duas coisas. Primeiro, o total das quantidades que saíram e o que restou deve ser igual ao total das quantidades que entraram. Que é óbvio, se você, por exemplo, comprou 20 chocolates e destes 20 chocolates vendeste 10, sobraram, obviamente, 10. Esses 10 que sobraram, mais os 10 que vendeste, tem que dar os 20 que você comprou, para que haja aquele equilíbrio. Então, o que é que vamos fazer aqui? Vamos somar as quantidades que entraram. Temos aqui 30 mais 50, 80, mais 10, 90. Vamos colocar aqui um total
Essa caligrafia está deixando muito a desejar. 90. Vamos fazer o mesmo nas saídas. Temos aqui 19 mais 11, 30, mais 5, 35, mais 20, 55. Vamos colocar aqui 55. E na quantidade que temos aqui no saldo, não somamos por uma coisa simples. Tudo isso que está aqui registrado já não existe. Nós temos apenas como quantidades restantes estas 25 e essas 10, que são 35. Colocamos 35 aqui. A soma dessas 35 quantidades do saldo com essas 55 quantidades que saíram deve ser igual a essas 90 unidades que entraram. Se você fazer 55 mais 35 dá 90. Então 90 é igual a 90. Até aqui a primeira condição está verificada. A segunda condição é quanto aos custos. O total dos custos das mercadorias compradas deve ser igual ao total dos custos das mercadorias que saíram e do que restou. Então, nós vamos somar. Temos aqui 1.900 mais 1.100 mais 250 mais 1.000. Nos dá um total de 4.225. Vamos colocar aqui 4.225, não, 250, ok, melhor, 250, não é 25. Vamos colocar 4.250. E aqui no custo também não precisamos somar tudo isso, porque o que nos restou é esse 1.250 das 25 quantidades e esse 1.000 das 10, que totalizam 2.250. 2.250. O mesmo acontece aqui nas entradas. 3.000 mais 2.500 mais 1.000 vai nos dar 6.500. Esse 6.500 que temos de custo aqui na entrada deve ser igual ao somatório desse 4.250 do custo das saídas com o 2.250 do saldo. Então, 4.250 mais 2.250 é obviamente igual a 6.500. Os custos são iguais. Como isto se verificou e isto se verificou, então o nosso mapa está certo. Fui. Ai, Bruno.